Olá, amigos do programa Visão Crítica, boa tarde a você, tudo bem? Nós queremos dizer que nessa segunda-feira, nosso tradicional programa aqui, para toda a região do Vale do Guaporé e do Vale do Jauru, nós vamos tratar de um assunto de extrema relevância aqui para a nossa região e para o Brasil inteiro. Nós estamos aí o que o pessoal está chamando aí de segunda onda do coronavírus, e só acabou as eleições e aí os nossos governantes já estão começando a voltar aquelas restrições todas, impedindo o direito inalienável de todo cidadão de ir e vir e criando todo tipo de situações aí, inclusive nas festas de final do ano, já tem governador do estado aí proibindo festa de final do ano, proibindo inclusive reuniões familiares, alguma coisa está errada aí. E nós encontramos um movimento muito forte, começando lá de Brasília, através do site Ações Libertadoras, que está sendo desenvolvido, liderado por um juiz, um ex-juiz de direito, ex-promotor, e advogado, o doutor Wilson Coressalva, é isso, né? E aí nós vamos conversar com ele para a gente saber qual é a posição dele, o que ele está pensando sobre essa questão aí dos nossos governantes aí tirarem esse direito, da população aí, direito ao trabalho, ao salário, a uma vida digna, e também ao funcionamento do comércio. Boa tarde, doutor Wilson, é um prazer tê-lo conosco, obrigado por ter aceitado o convite para conversar aqui com a população do sudoeste de Mato Grosso. O senhor mora em Brasília, está em Brasília agora, nós estamos conversando para o sistema remoto, e eu queria lhe dar o nosso boa tarde e dizer que é importante para a gente saber esse movimento todo que o senhor está liderando aqui no Brasil. Boa tarde, meu querido. Eu que agradeço o seu convite, agradeço as pessoas que estão nos ajudando a divulgar o panfleto que se encontra nas suas mãos. Eu sou de Brasília, estou em Brasília e quero parabenizá-lo pelo programa Visão Crítica, agradecer a essa emissora, que é o SBT, muito obrigado pela gentileza, e eu estou à disposição dos seus telespectadores para tirar quaisquer dúvidas, não só agora, como num outro programa que você puder disponibilizar para nós. É extremamente importante divulgar isso ao Brasil inteiro. Muito obrigado. Meu nome é Wilson Coressalva, e só para me apresentar rapidamente, apesar de ser filho de família humilde, meu pai foi motorista de ônibus, vendedor de churrasquinho, taxista e motorista de táxi. Minha mãe sempre foi dona de casa, mas eu passei em vários concursos públicos, entre eles para auxiliar judiciário, oficial de justiça, 2 vezes para juiz de direito, 2 vezes para promotor de justiça, e hoje sou advogado, trabalhando gratuitamente nessas causas para evitar que os políticos corruptos destruam o país. Estou à sua disposição. Muito obrigado. Doutor Wilson, então vamos lá. Se fala muito agora a famosa segunda onda, Na Europa já está acontecendo, e no Brasil também. O pessoal me parece que só esperou passar as eleições para dizer que agora realmente tem a segunda onda, Como é que o senhor vê? O senhor é do direito, A sua vida toda foi nessa área. Essa situação de impedir esse direito da população poder circular, poder transitar em nome de uma doença, e que, no primeiro momento, eu acho que ainda até que justificava porque era totalmente desconhecida, não se tinha nem os meios para a gente poder evitá-lo, poder contornar. Agora, nós já estamos nessa segunda, já tem um ano, isso começou no início do ano passado, já tem um ano. Como é que o senhor está vendo isso, doutor Wilson? Ouvir é o seguinte: estou vendo como uma grande fraude praticada por políticos corruptos, principalmente governadores e prefeitos, que acabarão caçados e presos, certo? Vou te falar um negócio. No início do ano, como você falou, nós estávamos numa escuridão. Agora nós já acendemos a lâmpada. Sabemos o que é o vírus, como nos prevenir, nos precaver e nos curar deles. Então, com todo respeito,
Não existe segunda onda no Brasil, o clima é totalmente diferenciado. O que nós vimos foi, na verdade, governadores e prefeitos se enriquecerem ilicitamente baseados nessa tal pandemia. Você viu que o presidente Bolsonaro mandou inúmeras verbas federais para aquisição de respiradores que não eram necessários, e também os governadores e prefeitos montaram hospitais de campanha para desviar dinheiro. Eu imagino o trabalhão e quero aqui parabenizar os delegados de Polícia Federal e os agentes de Polícia Federal que já fizeram inúmeras apreensões, buscas e apreensões e prisões, demonstrando que, infelizmente, governadores e prefeitos não estão preocupados com a saúde da população, mas com o enriquecimento ilícito, entendeu? Não existe segunda onda, não há motivos constitucionais ou legais para fechamento de comércios, para fechamento de igrejas, como você bem ressaltou. Por que o governador de São Paulo, então, permitiu carreatas, comícios com aglomerações absurdas de pessoas a apoiar o candidato dele? Então, essa fraude já foi descoberta e agora o povo vai reagir e usar o direito que tem de prender em flagrante esses governadores e prefeitos, porque são genocidas. Genocidas é uma prática de matar muita gente, matar uma comunidade. E foi isso que a gente viu, mas agora, com fé em Deus, nós estamos orientando a população que pode adotar todas as medidas para reagir contra injustas agressões de governadores e prefeitos. Posso continuar ou você quer perguntar alguma coisa? Não, eu só gostaria de saber o seguinte: quando o senhor fala assim, não existe a segunda onda, eu fico preocupado, que assim, a população começa a ter, de novo, as informações pela grande imprensa, né, dizendo que voltaram a questão realmente, os novos casos, né, voltaram os casos aí de coronavírus, inclusive de mortes, estão voltando os casos de mortes. A minha preocupação toda é com relação ao seguinte: como é que o senhor vê o seguinte? O ano passado, como eu lhe disse, a gente não podia prever o que ia acontecer. Agora, esse ano a gente já sabe, né? Se tiver 60%, 50% dos leitos ocupados nos hospitais, né, o poder público já tem condições, já sabe o que fazer, já tem condições de prever quais são as medidas que tem que tomar, né, para que a população não sofra e seja atendida na parte hospitalar. Agora, o que me preocupa é que os governantes estão exatamente, já de novo, antecipando o lockdown de forma gradativa, né? Mas não tomam as medidas que devem tomar com relação à questão de saúde, né? Será que estão esperando estão esperando a vacina? Mas e se a vacina demorar janeiro, fevereiro, março, segundo semestre do ano que vem, essa população vai ficar toda à mercê. A minha preocupação toda com ela, eu gostaria que o senhor comentasse o seguinte: no seu site Ações Libertadoras, o senhor tem colocado vários modelos, minutas, inclusive, de ações que a população pode entrar, que o comerciante pode entrar, inclusive, contra o Poder Judiciário. Mas o senhor não acha que o Poder Judiciário também está concordando com essa situação, ou está tentando se omitir, transferindo para o Executivo todo o ônus dessa situação, doutor Wilson? Olha, respondendo às infecções é o seguinte: lamentavelmente, boa parte da grande mídia está divulgando notícias erradas. De acordo com o doutor Alessandro Loyola e Nice Yamaguchi, que falam também no Facebook e no Twitter, talvez somente 10% dos casos de morte decorrentes de coronavírus que foram divulgados são verdadeiros. Você viu nas redes sociais várias pessoas que morreram picadas por cobra, atropelamento de moto, entre outras, e que os médicos de hospitais públicos colocavam
que era decorrente de coronavírus. Portanto, eles tinham meios e, infelizmente, fizeram isso. Falsificaram atestados de óbito para justificar estatísticas. Nós temos várias causas já disponibilizadas e agora representações criminais contra médicos. Presta atenção, senhor médico de hospital público. Se o senhor se recusar a prescrever a hidroxicloroquina, o senhor estará incurso nas penas de tentativa de homicídio. Se o senhor declarar mais uma vez que a morte decorreu de coronavírus sem que isso seja verdadeiro, o senhor incidirá no artigo 299 do Código Penal, que é falsidade ideológica. Fazer inserir em documento público informação diversa da que deveria constar. Vieira, você tocou num assunto muito importante. Não aceito críticas contra o judiciário como um todo e nem contra o Ministério Público. Eu já fui juiz e já fui promotor de justiça. Há muitos, e a grande maioria de promotores e juízes são honestos. As nossas críticas o são, e no meu entendimento, com todo respeito, devidas com relação à atuação de alguns ministros do STF. Eles não são juízes. Só 2 deles antes foram aprovados em concursos públicos. Então, 9 deles nunca foram juízes. Há uma diferença muito grande de ministro para juiz de direito. Estes são concursados. Então, as nossas medidas, a grande maioria delas são para dar entrada na delegacia, no Ministério Público, na promotoria do município ou do estado e no juiz de direito, juiz criminal, que vão receber as ações contra fiscais que forem fechar comércio, policiais militares que abusarem do poder, estarão cometendo os policiais, é que eu quero fazer mais uma vez essa ressalva. Se você, policial militar, for cumprir ordem manifestamente ilegal do governador ou do prefeito, para fechar comércio ou igrejas, só se você já for, você incidirá em 4 crimes previstos na lei de abuso de autoridade. Vieira, isso é extremamente grave, porque os governadores e prefeitos estão jogando policiais e fiscais concursados no buraco. Eles vão perder o cargo deles agora na próxima eleição, e os policiais também, porque se eles forem condenados à pena mínima de 4 anos, eles perderão o cargo público adquirido por meio de concurso público. Então, os governadores estão sendo extremamente covardes. Alguns não têm conhecimento jurídico, estão colocando na fogueira as famílias de policiais e fiscais. Isso é extremamente grave. Agora, doutor, então eu gostaria que o senhor pontuasse de uma forma mais detalhada essa situação, porque hoje o governo do estado emite uma lei determinando lá definição de horário, né? E o município faz isso também, inclusive com questão de lockdown, né? Com lei, né? Embora sabe que normalmente não é no comércio que se vai acontecer, que vai acontecer o contágio. Normalmente acontece em festas e outros lugares com aglomeração. O que está aparecendo para nós, doutor, eu gostaria que o senhor realmente colocasse isso no âmbito da lei. Está aparecendo para nós o seguinte: a população brasileira está parecendo índio com relação à FUNAI. Nós estamos virando tutelados, né? Nós não temos mais direito de fazer nada. A gente não tem mais direito de andar na rua porque chegou 19 horas, ou 22 horas é decretado o fechamento, as pessoas não podem andar na rua até 5 horas da manhã, né? Eu não posso, para ir no mercado, eu tenho que ver que hora que é, porque se eu estou com a idade, se eu estou numa idade de risco, eu tenho o horário certo para ir no mercado, né? Porque não posso ir. Onde é que está os nossos direitos individuais, que é onde a gente tem o sentido da vida? Se eu não tiver liberdade para direito para ir e vir e fazer o que eu quiser, né, dentro do risco que eu posso propor para a minha pessoa,
a gente vira tutelado, né? O Estado está dando tutela da gente, é isso? É o seguinte, meu amigo, seus direitos estão aqui, ó, na Constituição Federal. Então, as restrições de direitos fundamentais só podem ser fixadas pela Constituição Federal. O que está havendo é abuso de direito, que é ato ilícito na esfera civil, e abuso de autoridade, que são crimes previstos na Lei de Abuso de Autoridade por parte de governadores e prefeitos. Só estão fazendo isso porque abusam do poder. Estão usando os policiais, que serão processados, e se continuarem, perderão o cargo. Eu já falei, é melhor perder o cargo por não cumprir ordem manifestamente ilegal de um governador do que perder um cargo por decisão judicial, que normalmente será irreversível. Eu não posso detalhar agora, porque eu não me preparei para isso, quais são os crimes de abuso de autoridade em que os policiais recaem e quais são as penas. Mas, se você quiser, a gente marca outro programa, eu vou te mostrar. Se o policial for em 5 comércios, ele já vai ter 20 anos de penas para cumprir. 5 comércios. Por quê? Fechar comércio não se permite. Alguns autores falam que os direitos fundamentais não são absolutos, ou seja, que podem sofrer restrições. Só que governadores e prefeitos não são competentes para decretar essas medidas tão rigorosas, que só podem ser decretadas de acordo com a Constituição Federal, no estado de defesa e no estado de sítio, previstos no artigo 136 da Constituição Federal, 136 a 141. O estado de defesa e de sítio só podem ser decretados pelo presidente da República. E eles estão impondo medidas muito mais gravosas do que se nós estivéssemos em estado de sítio, em estado de defesa. Rapidamente aqui, eu não gosto de ler, não, mas eu quero ler esse aqui. Artigo 136 da Constituição. Quando é que o presidente da República pode decretar o estado de defesa? Para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidade de grandes proporções da natureza. Nesse caso gravíssimo, a própria Constituição fala o que somente pode ser feito. Restrições ao direito de reunião, sigilo de correspondência, sigilo de comunicação telefônica e telegráfica e ocupação temporária de bens. Preste atenção. Mais grave, estado de sítio. O que é estado de sítio? É o pedido do presidente, falou, ó, tem uma comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia das medidas tomadas no estado de defesa. Presta atenção aqui, Vieira. Declararam guerra ao Brasil ou estão atirando no nosso país. A Constituição Federal fala no artigo 139 quais são as coisas que o presidente da República pode fazer, autorizado pelo Congresso Nacional. Obrigação de permanência em algumas localidades, detenção em edifício não misturado com outros presos, restrições relativas à inviolabilidade de correspondência, suspensão da liberdade de reunião, busca e apreensão em domicílio, intervenção em empresas, requisição de bens. Se for declarada guerra ao Brasil, não podem limitar o direito ao trabalho. Não podem limitar o direito ao trabalho, porque as pessoas que vivem do comércio, autônomas, feirantes, vendedores ambulantes e etc., só sobrevivem sem trabalharem. Qual é o direito nosso mais importante? É o direito à vida. Algum juiz vai conseguir sobreviver sem o salário dele? Algum promotor de justiça, delegado, policial, servidor público vai conseguir sobreviver sem o salário dele?
E os políticos abrirão mão e pagarão pensão às pessoas que tiveram as empresas quebradas. Meu amigo, o que eles estão fazendo é conspirando contra a Constituição Federal em razão do medo. Eles estão, com todo respeito, alguns governadores, prefeitos e alguns ministros do STF estão incitando a população ao cometimento de crimes. Incitação ao crime é crime, artigo 286 do Código Penal. Então, amigo, é o seguinte, eles querem matar a população, porque meu pai foi vendedor de churrasquinho, quando eu passei no concurso para juiz, como é que nós sobreviveríamos se o meu pai não pudesse abrir o boteco dele? Então, o que nós precisamos do seu apoio aí, e do apoio do SBT, é para mobilizar o povo contra os políticos corruptos que querem destruir a vida da população. Está tudo errado. E agora eu vou te falar o que é mais grave. O Código Penal autoriza a todos do povo a reagir contra injustas agressões. Partam de quem partir. Isso significa o quê? Se você está dentro de sua casa, o ladrão for invadir, você grita com ele, não entre, eu estou armado, ele pula a grade, você pega e atira para matar. Dá um tiro, não resolveu, dá dois, resolveu, pronto, para. Infelizmente, esse exemplo que é dado em todas as faculdades de direito hoje tem como injustas agressões praticadas por governadores e prefeitos. O que eles estão fazendo? Incitando essa criminalidade. Que criminalidade que eles estão incitando? O genocídio do povo mais pobre. Porque ninguém fala para eles restringirem o salário de ministros. Os governadores não falam em restringir salário de juízes, de promotores, de servidores públicos, de delegados, de policiais. Só querem maltratar o pobre. O direito penal, artigo 23 a 25, autoriza o senhor cidadão que está sendo agredido por um governador, por um prefeito, com todo respeito, a reagir a essa injusta agressão. E, se precisar, a matar governador e prefeito. Está escrito na lei. Presta atenção, Vera, eu não estou mandando ninguém matar ninguém. Estou trabalhando com respeito, mas divulgando ao povo mais humilde, que não pôde aprender direito, o que o direito nos permite fazer contra quaisquer pessoas que estão agredindo as famílias mais pobres. Direito pode chamar qualquer juiz, ministro ou promotor para discutir conosco aqui. Eu duvido que ele vai falar que não existe legítima defesa, que não existe estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, o último, exercício regular de direito como causas excludentes da ilicitude. Ah, o senhor está me dizendo que eu sou dono do supermercado, eles estão fechando, minha família está morrendo de fome e eu posso escrever para o governador, entra na justiça, como nós estamos fazendo, não para. Ele aumenta o rigor das agressões. O senhor está me dizendo que eu, como um borracheiro, posso matar um governador, prefeito? Eu não. A lei diz que sim. O senhor será absolvido, porque nenhum promotor vai ser maluco de dizer que o povo humilde é obrigado a aceitar abusos e passar fome por causa de um governador corrupto, por causa de um prefeito corrupto. Eu vou divulgar o direito do povo mais pobre, como Deus me ensinou e me ajudou a aprender. Não estou falando nada além do que está escrito na lei, e eu falo para você aqui, todos os ouvintes aí do programa Visão Crítica, só trabalhamos em nome de Deus, de acordo com a Constituição Federal e as leis. Doa a quem doer, que se sentiu poderosão. O poderoso é Deus e o povo brasileiro que vai reagir e não vai permitir que o nosso país seja transformado em comunismo. Governador e prefeito e ministro que quiser, que se mude para a China. Doutor Wilson, é muito sério isso que o senhor acabou de colocar, né? Mas no seu site mesmo, o senhor já coloca lá, inclusive, algumas orientações de como os comerciantes e como as pessoas físicas, os trabalhadores, devem se prevenir
judicialmente, né, com relação a quando eles não ficarem, para não ficarem resignados, né, diante de uma lei que eles consideram absurda e prejudiciais para ele, né? Como é que é feito essas ações? De que maneira que o senhor pode orientar? Vieira, é o seguinte, mais uma vez, meu amigo, muito obrigado, cara. Deus te recompense por essa oportunidade que você está nos dando. Agradeço ao SBT, agradece ao chefe aí, manda um abraço para ele. Nós estamos prestando um serviço de utilidade pública extremamente importante para a população brasileira. Eu já disponibilizei habeas corpus, é uma medida que pode ser assinada pelo comerciante, pelo funcionário, pela mulher deles, não precisa nem trabalhar, para evitar ameaças e prisões ilegais. Habeas corpus preventivo. O fiscal nem foi no seu comércio ainda. Está lá o habeas corpus, que eu já fiz, junto com o Grupo Ações Libertadoras, onde trabalham promotores e juízes aposentados e vários advogados, amigos meus, né? Você pega o habeas corpus, imprime, preenche e você assina sem advogado. Leva no fórum, preventivamente. Se o fiscal for e te ameaçar, ou o policial militar, você tira a palavra preventivo e entra habeas corpus repressivo. Ele me ameaçou de me prender porque eu estava trabalhando. Nenhuma lei admite isso. Prisão é só para criminosos. Trabalhador não é criminoso. Disponibilizei mandado de segurança, que é um remédio jurídico constitucional posto à disposição das pessoas para defender o direito líquido e certo ao trabalho, ao salário, à vida digna, à saúde. O mandado de segurança tem que ser assinado por um advogado. Então, você vira, se for comerciante, fala, olha, eu vou então entrar com esse mandado de segurança preventivo para evitar que venham fechar o meu comércio. Com todo respeito pelo juiz, eu duvido o juiz que vai negar um mandado de segurança desse. Porque se ele negar, ele está dizendo o seguinte, senhor comerciante, Vieira, você consegue trabalhar, meu amigo, se virar para cuidar da sua família e pagar seus impostos sem trabalhar. Então, não somos todos iguais perante a lei, então nós vamos pedir para o juiz cortar os vencimentos deles em torno de R$20 mil líquidos por mês. Basta você conferir no portal de transparência dos tribunais. Se o juiz cortar o salário dele, a gente aceita com tranquilidade o fechamento do comércio. Todos são iguais perante a lei, certo? Então, eu quero motivar os comerciantes e quero te pedir, Vieira, para você divulgar para que eles entrem na justiça. Onde já foi fechado o comércio, entre com mandado de segurança repressivo que está lá disponibilizado com o advogado. Eu já fiz 80%. Peça ao seu advogado aí que concordar para fazer uma caridade e ajudar, sem cobrar custas. O comerciante já está quebrado. Uma coisa importante, o habeas corpus e o mandado de segurança, você não precisa pagar nada, nem para entrar na justiça e nem se você sair perdedor. Tudo de graça. O que nós precisamos, com fé em Deus, é encorajar o povo brasileiro que está certo. Infelizmente, estão errados, agindo contra a lei, contra a Constituição Federal. Prefeitos, governadores e alguns ministros do STF, com todo o respeito. Aqui eu vou querer falar mais uma coisa. Nós temos que respeitar os ministros do Supremo Tribunal Federal hoje, porque estão lá colocados de acordo com a lei, a Constituição Federal mandam, mas não somos obrigados a cumprir ordens deles manifestamente ilegais. Vou repetir, temos que respeitar os ministros, porque lá estão embasados na Constituição Federal. E o presidente Bolsonaro acabou de nomear um. Agora, respeitar cegamente todas as decisões deles, não, principalmente as que conspiram contra a Constituição. Vejam bem, 5 ministros agora votaram para permitir a reeleição do Alcolumbre e do Maia.
senador Alcolumbre e do deputado Rodrigo Maia, contra o texto constitucional. Agora, meu amigo, me explica aqui algum ministro, por gentileza, por que os senhores falam que o senador Alcolumbre pode ficar engavetando todos os pedidos de impeachment a vida inteira e que isso é questão interna corporis do Senado, ou seja, o judiciário não pode interferir. Então, como é que os senhores interferem agora para dizer, vocês cinco, senhores cinco aí, como é que os senhores interferem na Constituição, julgam contra o que ela diz expressamente? E por que os senhores não mandam, então, o senador Alcolumbre dar andamento aos pedidos de impeachment contra alguns de suas excelências aí, que são acusados pela prática de inúmeros crimes? Ninguém mais aceita. E é por isso que os senhores ministros estão incitando o crime mesmo também. É por isso que o pessoal está querendo acabar com o STF por culpa de condutas como os senhores estão fazendo agora. Julgando contra a Constituição Federal. O povo não é mais besta, não. O povo está esclarecido. E parabéns ao povo brasileiro, que não vai se curvar a nenhum tipo de abuso contra a Constituição Federal. Parta de quem partir. Nesse caso, doutor Wilson, eu tive cuidado de ler todo o relatório do ministro Gilmar Mendes, foi o relator desse processo, né? Eu tive cuidado de ler. Ele alegou todos os casos que acontecem na Inglaterra, na Alemanha, na Espanha, nos Estados Unidos, em que lá é possível a recondução é possível a reeleição. Só não colocou, eu não li nenhuma vez, ele não colocou o artigo da Constituição lá, o parágrafo 4º da nossa, dizendo o seguinte: é vedada a recondução na mesma legislatura do presidente do Congresso e do Senado e da Câmara. Existem coisas que a gente não consegue entender. Como é que se interpreta? Né? Como é que um ministro consegue interpretar diferente o que é vedado na história? Se é vedado, é vedado. Não tem como interpretar diferente disso, né? Cara, com todo respeito aí, Vieira, não existe interpretação do que está claro, expresso na Constituição Federal. Ele fica inventando conversinha, palavrinha bonita para tentar enganar o povo. Tem um princípio de latim que diz o seguinte: in claris non fit interpretatio, ou seja, o que está claro não precisa de interpretação. Qualquer criança, qualquer estagiário, iniciante de direito vai ler e diz que está proibido. É simplesmente, com todo respeito ao ministro Gilmar Mendes, que já foi meu professor, está abusando do poder. Vossa Excelência está abusando do poder. Respeite o povo brasileiro. Não é bagunçado assim, não. E os senhores estão incitando o povo a fazer o que não deve. Os senhores sabem muito bem o que os senhores estão fazendo. Por isso que os senhores não estão podendo andar de avião e andar nas ruas, porque o povo já sabe que estão abusando. Como o ministro Alexandre de Moraes também, que está mantendo presas pessoas com tal do inquérito das fake news, há mais tempo do que ficariam se já estivessem sido condenadas. Eu sei muito bem o que eu estou falando. Trabalhei mais de 15 anos numa vara criminal e a gente não pode prender provisoriamente, o que é isso? Antes da sentença, por prazo superior ao que a pessoa ficaria se já estivesse condenada. Abuso excessivo, abuso de autoridade do ministro Alexandre de Moraes também, mantendo pessoas detidas em casa com tornozeleira e incomunicáveis. Nem mesmo no estado de defesa ou de sítio, tal procedimento é permitido ao magistrado. Completo desrespeito, e nós vamos alterar a Constituição Federal para processar civilmente os senhores ministros por esses abusos com relação à liberdade de expressão, liberdade de locomoção e liberdade do exercício do trabalho lícito previstos na Constituição Federal. O que está acontecendo, meu amigo Vieira, é isso, não é aplicação da lei e da Constituição Federal.
são abusos de poder. Só estão fazendo isso porque usam a Polícia Federal indevidamente. Mas estamos alertando os policiais federais e delegados federais que não vão continuar cumprindo essas ordens ilegais. E se continuarem, também responderão processos administrativos e criminais, e eu quero ver se o Supremo Tribunal Federal vai dar conta de sustentar tantas acusações. Esse senador Columbre aí, o povo brasileiro não vai admitir que ele continue engavetando esses princípios. Meu amigo, imagina um filho de pobre da sua cidade cometer 1, 2, 3, 4 crimes de roubo e o delegado, o juiz, o promotor ficarem arquivando os processos dele. Você já ouviu falar disso? Nunca! Mas o senador Alcolumbre faz isso com relação às pessoas que ocupam o mais alto cargo dentro do Poder Judiciário brasileiro, que não deveriam, não podem ser nem suspeitos de cometimento de crimes. O que está havendo é uma troca de favores entre o deputado Rodrigo Maia, o senador Alcolumbre e os 11 ministros do STF, protegendo-se reciprocamente de vários crimes de que são acusados. Mas o povo brasileiro, com fé em Deus, vai reagir e nós não podemos permitir que o nosso país seja comandado por pessoas com inúmeros envolvimentos criminais. Ministros fazem o que nenhum juiz tem coragem de fazer. E aqui eu quero pedir aos meus amigos juízes, às pessoas que se sacrificaram para passar no concurso público, pelo amor de Deus, reajam, não tenham medo dos ministros do STF e do CNJ, não aceitem colocar algemas e taparem a boca dos senhores, colocar essa focinheira, porque os juízes, com todo respeito, a grande maioria, 99%, são honestos e, lamentavelmente, a gente não pode dizer a mesma coisa dos ministros do STF. Lamentavelmente, data máxima vênia. Tá certo. Doutor Wilson, para a gente concluir a nossa conversa, eu gostaria que o senhor colocasse realmente o grande objetivo dessa sua caminhada, desse seu trabalho que o senhor está fazendo hoje, né, no Brasil inteiro, com relação a se evitar, né, que o trabalhador pare de trabalhar e que o comerciante seja obrigado a fechar as portas do comércio. Ovelha, é o seguinte, eu queria que alguém me respondesse. Eu convido você para convidar qualquer juiz, aí, ministro, promotor de justiça, procurador da República, delegado, para vir debater com a gente. Eu só tenho uma pergunta para fazer para eles. Eles podem até estudar antes de vir para a nossa entrevista aqui. Como é que o povo mais humilde, comerciante, comerciário, borracheiro, dono de hotel, dono de restaurante, como sobreviverão sem trabalhar? O que é mais importante do que a vida? Fechar os comércios significa tirar o alimento da geladeira e da mesa das pessoas humildes. Você acha, senhores ministros, senhores governadores e prefeitos, senhores acham que o povo é imbecil, é? Senhores acham que o senhor tem policiais suficientes para encarar o povo? Quando a pessoa começar a passar fome e começar a ir para a rua, não é para derrubar o presidente Bolsonaro que está trabalhando honestamente, não, e vocês impedem. O povo vai reagir contra governador e prefeito, e o povo tem o direito de cercar a casa de todos eles. Cerquem a casa do prefeito, cerquem a casa de todos os governadores do país, para conversar com eles e não deixem eles sair para comprar alimento. Eles têm dinheiro, mas não precisam de alimento. O povo pobre não tem dinheiro para comprar alimento, estaremos tratando a todos igualmente de acordo com a Constituição Federal, ou seja, ninguém precisa de alimento para sobreviver e nem de dinheiro para pagar impostos. E vocês, empresas,
Parem de publicar anúncios nessas grandes mídias que conspiram contra o povo. Vocês estão alimentando o dragão para te engolir. Então, eu quero vou falar de novo aqui. Vieira, convide um ministro do Supremo Tribunal Federal, com todo respeito, para vir demonstrar ao povo brasileiro como se sobrevive sem trabalhar, sem salário e sem renda. Entendeu? Convide. Eles são todos melhores do que eu, porque eu não cheguei nem a ser desembargador, só fui juiz. Se eu tivesse continuado como juiz de direito em Brasília, quando eu passei no concurso, hoje eu já seria desembargador, mas estou extremamente satisfeito com o meu trabalho. E eu quero dizer uma coisa aqui, Vieira, talvez sua pergunta foi essa. Por que eu estou fazendo isso? Porque sou filho de família humilde e sinto na pele a dificuldade que estaria passando se meu pai não pudesse vender churrasquinho, onde eu também trabalhava lavando copo às sextas-feiras, no churrasquinho do Cazu, em Brasília, certo? E porque quero divulgar o direito à população. Não tenho nenhum interesse em filiação partidária, em participar de eleição de absolutamente nada. Já tenho o meu salário, graças a Deus, e já alcancei todos os desafios jurídicos que eu queria, que era passar para promotor e para juiz, e consegui. Então, já tem algumas pessoas dizendo que eu quero ser político. Graças a Deus, não quero. E não você. Não quero saber disso porque está horrível trabalhar naquele ambiente onde a maioria conspira contra o povo e contra a população federal, contra a população. Deve ser o pior serviço do mundo e agora vai piorar mais, porque o povo sabe dos direitos e, se precisar, a lei, Constituição Federal e o Código Penal permitem empurrar o pé na porta para entrar no Congresso Nacional e exigir a cassação imediata de corruptos. A casa é do povo. O deputado Rodrigo Maia não manda na Câmara. O senador Alcolumbre não manda no Senado Federal. Eles devem mandar nas empresas privadas deles. Órgãos públicos pertencem ao povo. Como a minha promotoria onde eu trabalhei, nunca deixei de atender a ninguém. As portas sempre estiveram abertas. Quem quiser fechar o Congresso Nacional está equivocado e o povo tem o direito de empurrar a porta e entrar. Porque todo político que trabalha contra o povo deve ser cassado, porque isso constitui ato de improbidade administrativa. E por que não caçam, então, Vieira? Eu já entrei com pedido de cassação do mandato do senador Alcolumbre e do deputado Rodrigo Maia. Por que não caçam? Porque os conselhos de ética são por eles dominados. E os deputados e senadores também não votam. O povo tem que meter o pé na porta mesmo e pôr na rua político corrupto. Se fosse a sua empresa particular, o meu amigo Vieira, eu duvido que você deixaria o cara do caixa que estava roubando seu dinheiro continuar trabalhando na sua empresa. Por que nós vamos aceitar que um político que está desviando dinheiro, que está caçando a medida provisória do presidente Bolsonaro, que dava carteira de estudante gratuita para o povo, e ele jogou a medida provisória no lixo? Esse senador Alcolumbre é o pior senador do mundo. Eu duvido se ele não vai ser preso. Eles já tomaram um ataque agora, porque o Supremo, graças a Deus, impediu a reeleição deles. Daqui para frente vai ser cadeia, uns dois. E nos demais deputados também, senadores, que conspirarem contra o povo. Eu trabalho 20 horas por dia para divulgar o direito do povo e vou destrinchar tudo bem detalhadinho, o mais humilde vendedor ambulante entender o que o direito lhe faculta. Político corrupto tem que ficar na cadeia, não é continuar no exercício do mandato, não. E juiz e ministro também, que cometem crimes, têm que ser aposentados compulsoriamente, com urgência. Tá certo.
Doutor Wilson, eu quero agradecer muito a sua participação aqui no nosso programa, né? E eu gostaria de deixar 30 segundos, nosso tempo está estourado realmente aqui, e deixar 30 segundos para as suas considerações finais. Minhas considerações finais são as seguintes. Muito obrigado ao programa aí, Visão Crítica, obrigado ao SBT por nos permitir isso, e pelo amor de Deus, ajudem-nos a reunir pessoas para buscar os nossos direitos na justiça, e se não adiantar, reajam contra as injustas agressões, não permitam o fechamento do comércio, vamos exigir a abertura das igrejas, que governadores e prefeitos imponham limites razoáveis, mas abuso o povo não vai permitir. Por fim, acreditem, há muitos juízes e promotores na ativa, vibrando com o meu trabalho, o trabalho do nosso grupo, e aposentados ajudando. É trabalho honesto, bem feito, em nome de Deus, da Constituição Federal e das leis. Bom dia, muito obrigado. Obrigado, doutor Wilson Koresawa, isso, né? Exatamente. Exato. Então, tá. Obrigado, doutor. Nós conversamos aqui com ele, já foi juiz de direito, foi promotor de justiça, né? É advogado e é o responsável pelo site açõeslibertadoras.com.br. Se você se interessou por essa matéria, sobre essa conversa que nós tivemos com ele, entre no site açõeslibertadoras.com.br, tem bastante coisa interessante lá e tem a essência e toda a base aí da campanha, né, do que está sendo feito pelo Dr. Wilson no Brasil inteiro. Obrigado, Dr. Wilson, mais uma vez. Obrigado a você que esteve conosco até agora. A gente promete voltar até na semana que vem, nesse mesmo horário, aqui pela TV Centro-Oeste. Obrigado a todos e todos nós tenhamos uma bela semana.